Salmos capítulo 20, versículo 8. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. A palavra de Deus declara que quando Daniel soube o edito que estava assinado, no qual ninguém poderia fazer oração, porque Daniel orava, e os seus inimigos, sabendo que não tinha como pegar Daniel em algum erro, resolveram parar Daniel naquilo que ele fazia dia a dia. Com esse edito, Daniel não poderia se livrar, eles pensavam. Com esse edito, seria o fim de Daniel. Mas a palavra de Deus declara que com esse edito, Daniel fez o que ele sempre fazia, sem temer o edito do rei. Daniel, como sempre fazia, foi orar a Deus. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. Segundo o edito, Daniel seria lançado na cova dos leões. E Daniel, diante do edito, dava graças a Deus, como ele sempre fez. Daniel não se curvou e não caiu. Daniel se ajoelhou diante do seu Deus e, dando graças, se ergueu e ficou de pé. Porque existem situações na vida do cristão que o fazem se curvar, o fazem cair. Quando o cristão se encontra fora da rocha, ele não resiste ao vento, à tempestade, às ondas, e a sua casa cai. A sua casa não havia sido edificada sobre a rocha, havia sido construída sobre a areia e não resistiu na hora da aflição. Mas tem cristãos que edificaram a vida na rocha e na hora da aflição, a sua casa resistiu ao vento, resistiu à tempestade, resistiu às ondas, a casa permaneceu de pé. O cristão pode cair muitas vezes, mas ele se ergue. Ele não se entrega. Está escrito, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24, capítulo 16. O cristão é perseguido, mas não desamparado. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Não desista diante da tempestade, porque há recompensa para a sua obra. Não abandone o barco, não olhe para trás. O Senhor pode te colocar de pé. Não se entregue à derrota. Não diga que é impossível e que não tem saída. Continue crendo. Creia. Está escrito que o servo de Eliseu, quando viu o cerco em volta da cidade, ficou desesperado, sem saber o que fazer. O que fazer? Ele não conseguia ver o mesmo que Eliseu estava vendo. Quando os olhos dele foram abertos por Deus, o moço viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: "Ai, meu senhor, o que faremos?" E ele disse: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17. Você pode não estar vendo, pode não enxergar à sua volta a vitória. Só consegue ver o que ameaça você. Mas você não está sozinha, não está sozinho. Tem cálices que precisamos beber, tem situações que precisamos passar, mas não é para acabar com você, não é para você se curvar, não é para o seu fim, é para você conhecer a grandeza do seu Deus, é para você ver que o Deus que você serve abre o mar diante de você, faz caminho para você passar onde você nem sonhava. Se coloque de pé, se erga, não desista. Você é mais que vencedor naquele que te fortalece.